No capítulo 5 de Daniel, primeiro versículo, a palavra do Senhor nos diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem que escrevia defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Estamos diante de algumas verdades que nós devemos refletir todos os dias da nossa vida. Em uma grande festa, em um momento de alegria, com mais de 1000 dos seus mais influentes, preparados, líderes daquela época, onde a Babilônia governava o mundo, o rei Belsazar decidiu tomar uma atitude que aos olhos de Deus foi considerada reprovável. E talvez muita coisa esteja dando errado na sua vida, porque assim como Belsazar, você está misturando o que é santo com o que é profano. Todos os dias nós precisamos escolher a quem nós iremos adorar, quem nós iremos servir. Não podemos servir a Deus e ao diabo. Não há possibilidade alguma de agradarmos a dois senhores. Ou andaremos na luz ou andaremos nas trevas. Não podemos cochear em dois pensamentos. Esse texto ele retrata o momento em que Belsazar, se embebedando com os seus príncipes, com os líderes daquela época, ele manda trazer para aquele banquete os utensílios da casa do Senhor. Eu muitas vezes passo na rua e escuto músicas cristãs de adoração ao Senhor em bares, em prostíbulos. E para quem não conhece e escuta algo assim, diz: olha, Deus está se manifestando ali. Eles estão glorificando o nome do Senhor. E Deus verdadeiramente está se manifestando através desses louvores. Mas não é com misericórdia, é com juízo. Porque não se pode misturar o santo com o profano. Do mesmo jeito, você que é santo, não pode de maneira alguma se misturar com o que é profano. Eu lhe pergunto nesta noite, você teria de coragem de cantar neste púlpito as músicas que você escuta no seu celular, que você posta nos seus stories? Você teria coragem de cantar nesse púlpito o que você assiste em sua televisão? Você teria coragem de colocar nesta tela para toda a igreja assistir o que você assiste durante a madrugada? Aí então você diga: não, pastor, essa tela é consagrada ao Senhor. A igreja, o culto é consagrado a Deus, e a sua casa não?
que o seu celular não é consagrado a Deus? Eu lembro da minha avó contando uma experiência que certa vez o meu tio chegou em casa e colocou uma música mundana no som. E quando ela ouviu aquela música, ela disse: tire esta música daí, porque este som foi consagrado ao Senhor. Algumas mães, para não serem desagradáveis, toleram os seus filhos fazerem da sua casa um altar para adoração de Satanás. O seu filho dentro da sua casa, debaixo do seu teto, ele não escuta o que ele quer. Ele não faz o que ele quer, porque ele está atraindo maldição. A não ser que você tenha um esposo ímpio ou uma esposa ímpia. Porque aí a Bíblia nos ensina a tolerar, a suportar. Se os dois decidiram, mesmo com a fé diferente, seguindo caminhos opostos, caminharem juntos, então um tem que suportar o outro. Mas quando o casal é cristão, meu irmão, e os filhos fazem o que querem, você se torna coparticipante do erro dos seus filhos e está atraindo maldição sobre a vida deles. O meu filho, ele está sem poder ter acesso ao seu celular, porque por esses dias ele fez algumas coisas que não eram corretas. Imediatamente eu disse: como punição, seu celular vai ficar retido. Não, pai, mas não faça isso não, eu vou mudar. Eu digo: eu dei a oportunidade para você não fazer o que é errado. Eu dou acesso a ele ao computador. Eu digo: use com decência. Use para a glória do Senhor. Por quê, irmãos? Tudo que nós temos é consagrado a Deus. Há um tempo atrás, uma criança que a todo momento jogava em seu celular, certa vez, quando o pai retirou o celular da sua mão, ele matou a sua mãe, matou o seu irmão e tentou matar o seu pai. Então, muitas vezes, irmãos, as crianças e até nós mesmos estamos sendo seduzidos pelo profano e misturamos o que é santo com o profano. Nós saímos daqui da igreja, acabamos de cultuar o Senhor, e quando chegamos à nossa casa, ligamos a nossa televisão e colocamos tudo aquilo que é abominável, que é desprezível diante do Senhor aos nossos olhos. E os olhos são as janelas da alma, e depois você não entende porque você está depressivo, porque você está triste, porque você está angustiado, porque o Espírito Santo que habita na sua vida, ele tem ciúmes. Imagine uma mulher ciumenta, irmão. Está aqui o nosso irmão Bruno e a sua esposa, a irmã Rosa. Imagine, irmão Bruno, isso acontece, eu creio que não, né? O Bruno é um homem íntegro. Mas imagine irmão Bruno de mão dada com a irmã Rosa andando na rua, e passa uma mulher e ele olha para o lado e fica olhando para essa mulher. A irmã Rosa aperta a mão dele e diz: o que é que você está olhando? Não, eu achei bonita. Como é que a irmã Rosa vai se sentir? Ela vai dizer: não, acho que você está me desrespeitando. Eu acho que você não me ama. E é isso que nós fazemos com Deus. Cantamos até aquele hino, segura na mão de Deus, né? E a gente segura na mão dele e continua olhando para o mundo. E ele apertando nossa mão e dizendo: eu não estou gostando disso. Irmão, você precisa abrir os olhos, porque de uma forma sutil o diabo ele vai entrando na sua vida. Há músicos que tocam na igreja e tocam nos vasinhos. Não é para ganhar o meu pão, não, irmão. Você está sendo profano, como um dia Belsazar foi. Você está usando o dom, o talento que Deus lhe deu para erguer um altar a Baal. A Bíblia diz que naquele dia uma mão entrou naquele palácio e escreveu na parede.
Mene, mene, tekel, passim. Pesado foste na balança, achado em falta, e o teu reino será tirado. Daniel disse para Belsazar, mesmo você sabendo do que Deus fez com seu pai Nabucodonosor, mesmo tendo conhecimento de quem é Deus, e como ele não tolera que zombem dele, que escarneçam e desprezem o seu poder, mesmo você sabendo de tudo isso, você ainda ousou se utilizar dos utensílios da casa do Senhor para se embriagar com as suas meretrizes, com os seus servos. Quantas pessoas, irmãos, contribuem no altar do Senhor e contribuem também nos bares, nos prostíbulos, e não entende porque a sua vida está amarrada, não entende porque não prospera, porque nada dá certo na sua vida. Por quê, irmão? Porque você tem que escolher a quem você vai servir, a Deus ou ao inimigo. Meu filho me perguntou, pai, eu estou fazendo um trabalho aqui que é MPB. Eu disse, a música popular brasileira. Alguns olham para músicas como essa e dizem, não tem nada demais, qual é o problema? Qual é o propósito dessa música, irmão? Por esses dias eu estava em um ambiente, um casamento muito belo, ali na beira da praia. E foi um dos casamentos mais extraordinários que eu tive o privilégio de participar. E foi feita a celebração, é um casal cristão, que eu acompanhei desde a infância. E ao término dessa celebração, uma banda profana, imunda, começou a cantar. Músicas de cabaré, irmão. Músicas imundas, desprezíveis, sobre prostituição. E aquele casal se agarrou um ao outro e foram dançar estas músicas. Então eles ergueram um altar a Deus e paralelamente eles ergueram um altar para Satanás. Imediatamente eu levantei da mesa. E eu disse, eu vou embora. Esse ambiente não me cabe mais. E algumas pessoas disseram, mas começou agora. E tinha muitos pastores nesse casamento. E eles permaneceram lá. E eu não saí porque eu era mais santo, irmão. É porque a Bíblia nos diz que nós não devemos permanecer em lugares assim. E quando eu me levantei para sair, outras pessoas se levantaram também e disseram, a gente também não vai ficar aqui não. Porque isso não é ambiente para um cristão ficar. E eu quero dizer a você que o casamento era de crente. Quando eu fui casar, irmão, algumas pessoas da minha família disseram assim, Diego, a gente está ajudando no casamento, então a gente vai botar bebida lá. Eu disse, toma seu dinheiro, cara, não. Não vai ter bebida lá, a gente vai beber discretamente. Eu digo, não. Você não vai amaldiçoar o meu casamento. Você não vai amaldiçoar o meu matrimônio. Quantas pessoas já chegaram para mim e disseram, pastor, celebra o nosso casamento, mas a recepção vai ser em outro lugar. Porque o senhor sabe que a gente tem alguns amigos que bebem. Nós não bebemos, pastor, a gente é crente, mas eles bebem, então a gente tem que ir. Eu disse, tu já vai começar teu casamento assim, pessoal. Lembra desse casamento que eu falei? Foi poucos dias depois, um casamento que teve um namoro de mais de 10 anos, poucos dias depois eles se divorciaram. De Deus não se zomba, irmão. Cuidado, você que foi instruído por Deus, tenha cuidado, porque Ele vai te punir severamente. Por esses dias eu estava em uma empresa, e essa empresa pertencia a um pastor. E na frente dessa empresa foi feito um altar para Satanás. Inclusive as mesmas músicas que tocavam naquele casamento, tocaram na frente dessa empresa. Eu ali passei e vi o pastor em pé, na frente da sua empresa. E uma profanação, uma imundícia, as pessoas dançando, se agarrando. Música literalmente de prostíbulo. Resultado, irmão, a empresa está quase fechando e o pastor morreu. De Deus não se zomba, irmão. De Deus não se zomba. Você pode fazer o que você quiser, mas Deus punirá severamente
àqueles que tentarem escarnecer, zombar, desprezar o sagrado. Belsazar pensou: eu sou o homem mais poderoso do mundo. Quem é esse Deus invisível? Eu quero os utensílios da casa do Senhor. Vez ou outra eu estou com meu violão em algum lugar e alguém pega o violão e começa a tocar uma música mundana, ele devolve abençoado. Porque esse violão é consagrado, você vai queimar teus dedos. Não entra por esse caminho não. É consagrado no altar do Senhor. Então consagre nesta noite os seus olhos a Deus, não coloque diante deles coisas imundas, seus ouvidos, a sua boca. Que união há entre a luz e as trevas? Eu conheço pessoas, irmãos, que aos nossos olhos são piedosas, são cristãs. Eu só tenho um problema, eu gosto de uma música mundana. Eu digo: é porque o mundo nunca saiu de você. Você não é crente não, vai se converter. Não, pastor, é porque eu gosto do ritmo. Irmão, todos os ritmos hoje, você consegue escutar músicas que adoram, que engrandecem o nome do Senhor. Por esses dias, a Cláudia Leite estava dando uma entrevista dizendo: eu sou crente, mas eu não deixo de cantar, né? Salvador, e boa parte de Salvador é crente. Mas a gente vai lá para as festas e dança, se minua. Mas Deus entende. A Joelma do Calypso é crente. O Wesley Safadão é crente. O Pirulito é crente. Agora que qualidade de crente, irmão. E nós ficamos alegres e dizemos: olha, eu estou assistindo, mas eles são crentes. Não, irmão, eles nunca conheceram Jesus, eles conheceram o Genésio. É o crente modinha. Porque a Bíblia é contrária à promiscuidade, à prostituição. Quantos pastores que eu conheço, irmão, que bebem descaradamente? Que vão no bar e compram abertamente uma garrafa de cerveja, leva para casa na frente de todo mundo. E se alguém dizer: pastor, você vai beber? Ele disse: Jesus bebeu. Eu também posso beber. Distorce as escrituras. Irmão. Distorce as escrituras. Por esses dias surgiu uma ideia, disse assim: Abraão teve 2 mulheres, eu vou ter 2 mulheres também. Era um dos pastores mais conhecidos neste lugar. Resultado, irmão, a igreja fechou e vendeu até o prédio. Você pensa que alguém pode zombar de Deus, irmão? Deus está descendo com juízo sobre muitas pessoas, e essa mensagem é para que Deus não desça com juízo sobre você. A Bíblia diz que naquela noite, Belsazar teve o seu reino arrancado de suas mãos. Naquela noite, a palavra do Senhor nos diz que ele perdeu a sua vida. Então, se você está aqui nesta noite, irmão, tenha cuidado com o que você vai fazer amanhã. Tenha cuidado com a sua vida. Se você escolheu andar em trevas, então anda em trevas, pisa fundo, irmão. Quer ir para o inferno, desce ladeira abaixo. Agora, se você quer ir para o céu, irmão, abra a mão, largue o mundo. Não fique paquerando com o mundo, não. A mulher de Ló olhou para o mundo. Olhou para Sodoma e Gomorra e se tornou uma estátua de sal. Diná, certa vez, foi caminhar e ver as filhas da terra, lá em Siquém. E a Bíblia diz que ela foi violentada. Quantas pessoas estão sendo violentadas? Quantos estão sofrendo porque não dão ouvidos à palavra do Senhor? Então coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Eu não sei o quanto do mundo ainda tem no seu coração, na sua mente. Eu não sei quantos hábitos ainda reprováveis diante de Deus estão dentro de você, mas eles precisam sair. O velho homem precisa morrer. Você precisa ser uma nova criatura. Porque se você continuar, irmão, misturando santo com profano, no mesmo celular que você adora a Deus, você é um altar para Satanás. Na mesma casa que você adora a Deus, você também adora o diabo. É um dia na igreja e outro no terreiro de macumba. Eu conheço muita gente assim, irmão. E para eles são a mesma coisa, e não é. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Não brigue, não. Deus pune severamente aqueles que misturam o santo com o sagrado. Deus, eu apresento a vida dos teus servos, coloco eles em tuas mãos. Derrama a tua graça sobre cada um de nós, para que nós não venhamos misturar o santo com o profano. Quantas pessoas estão sendo punidas severamente, muitos estão morrendo, empresas estão fechando, outros estão sendo demitidos,
Porque estão escandalizando o teu evangelho. A tua palavra diz que é melhor que amarrem uma corda no seu pescoço, amarrem uma pedra e se lancem no fundo do mar. Quantos, ó Pai, estão escandalizando e estão pensando que é porque é o seu trabalho, eles podem fazer tal coisa. Converta os seus corações, ó Pai. Dê sabedoria e entendimento a eles para que eles possam ganhar o seu pão sem perder a sua alma. Derrama a tua graça sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Um amigo me procurou e disse: pastor, o senhor sabe que eu vendo bebidas. É dessa forma que eu coloco o pão na minha mesa. Se eu parar de vender bebida, pastor, como é que eu vou alimentar minha família? E eu disse a ele: meu irmão, tu não vende mais bebida para alimentar a tua família. E mesmo se fosse, Deus estaria contra a sua palavra. Deus pode fazer a provisão de outra maneira para a tua vida. Tu vende bebida, tu anda de caminhonete, tu tem casa, apartamento, vive uma vida abastada. Eu fiquei sabendo que tu é um bom vendedor e a tua empresa fatura alto. Então tu não vende bebida para ter o pão. Tu não bebe, mas as famílias que estão sendo destruídas pela bebida, a conta vai chegar, é para você. Porque o vendedor de bebidas, irmão, o que tem um depósito de bebida, mesmo sendo crente, ele não passa de um traficante. É porque a droga lícita é o álcool. Mas deixa de ser uma droga, irmão. Por esses dias, André Surak disse que vai abrir uma igreja, a igreja das prostitutas, né, irmão? E muitos são seguidores, outros homossexuais, se beijando homem com homem, mulher com mulher, misturando o santo com o profano. Tenha cuidado, irmão. Muitas vezes, na desculpa de ganhar o pão, muitos estão perdendo a sua alma. Eu já trabalhei em empresas que, em um dado momento, eles diziam: a gente tem que fazer esse culto aqui, essa santa, agradecer, porque essa santa que mantém as portas dessa empresa abertas. Diga: pois não conta comigo não, porque santo mesmo só eu e Jesus. Você não. Essa santa não. Eu não vou participar, eu não vou comungar. Mas quantos se sujeitam a isso, irmão? Então tenha cuidado. Amém? Abra os seus olhos para que você não permaneça em lugares, em situações que desagradam a Deus. Muitas irmãs aqui trabalham em casa de família. E muitas vezes é muito difícil, né, irmão? Você está numa casa e a pessoa convida ali para você fazer uma reza e você dizer não, parece uma coisa, né, desprezível. Mas como é que tu pode, irmão, estar aqui no domingo na presença do Senhor e amanhã rezando lá com o teu patrão, com a tua patroa? Não, é porque eu quero ser educado, eu não quero ser inconveniente. Irmão, o crente é inconveniente. Você entendeu o mistério, irmão? O crente é inconveniente. Eu prefiro subir quadrado, irmão. Sabe aquele crente Caxias? Aquele crente que diz: olha, certo é certo e o errado é errado. E se você quer que as coisas dê certo para você, você precisa fazer o certo. Se você fizer o errado, tudo vai dar errado. Amém? Fique de pé, vamos orar agradecendo a Deus. Voltaremos para os nossos lares. Sai daqui com essa palavra, irmão. Durante o decorrer dessa semana, Satanás vai colocar pratos na sua frente e ele vai dizer: não tem nada a ver. Minha avózinha gosta do hino que diz assim: tem nada a ver, isso é normal. Pensa numa coisinha que faz crente se dar mal. No carnaval tem crente na folia, no São João tem crente lá no Arrasta-Fé. No final de ano, irmão, tem gente lá adorando Iemanjá, na praia. Tem crente que veste de vermelho, não, é para atrair, né? Paixão, amor. Aí o outro é amarelo, eu quero é dinheiro. E crente, irmão, todo dia está consultando o horóscopo. E crente que tem signo, e coloca mais lá nas redes sociais: esse é o meu signo. Irmão, você nunca conheceu Jesus, não. Você não pode seguir a astrologia, você tem que seguir a Bíblia, irmão. Amém? Amém? O Evangelho puro e simples. Então saia daqui hoje dizendo: Senhor, Tu és santo. E assim como o Senhor é santo, eu também preciso ser santo. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Conceda-nos, ó Pai, uma semana abençoada em Tua presença. Que assim como o Senhor é santo, nos santifique para agradarmos a Ti. Cobre-nos com Teu sangue, ó Pai, nos livre da sedução do mundo, Senhor, que vem nos acorrentando, nos aprisionando. Abre os nossos olhos para que venhamos perceber as ciladas, a forma sutil que o diabo
diabo tem nos aprisionado. Tenha misericórdia, ó Pai, das nossas vidas, para a glória do teu santo nome.